líderes carismáticos, desenvolvimentismo, políticas sociais superficiais. Populismo, parte 1, aqui no História ao Quadrado. E o tema do vídeo são os governos populistas, conhecido como populismo, um fenômeno que ocorre no Brasil República entre os anos de 1946 e 1964. Teremos dois vídeos, este é o primeiro, para conseguirmos trabalhar as características e também as principais ações de cada um dos presidentes do período. O contexto em que o populismo surge é um novo contexto de reestruturação da República Brasileira, inclusive com a criação de uma nova Constituição, substituindo a Constituição de 1937 da ditadura varguista. E retomamos então, inclusive, a democracia no Brasil e a eleição direta. Também o fim da censura, a proibição da censura, o restabelecimento dos direitos individuais dos cidadãos brasileiros. Portanto, a censura fica proibida. Há também o fim da pena de morte. O Brasil até então tinha em sua jurisdição a possibilidade do julgamento com a pena de morte, o que acaba sendo eliminado a partir desta nova Constituição aí que surge durante os governos populistas. E também a garantia da igualdade jurídica, onde todos os cidadãos brasileiros a partir de então teriam igualdade, seriam plenamente iguais na legislação. Principais características aí do sistema dos governos populistas é, primeiro, a ligação com líderes carismáticos, ou seja, aqueles políticos que estão sempre com aquele sorriso largo, bonito e cheiroso. Os políticos, então, na tentativa de fazer uma ligação com a população. Então, na verdade, essa ligação era muito mais um discurso, um falso discurso populista, onde eles tentavam buscar essa identificação com as massas para conseguir o apoio popular da grande parte da população brasileira. E para isso, eles acabavam instituindo políticas sociais bastante superficiais, apenas para agradar a massa da população, no entanto, sem fazer alterações substanciais, alterações profundas nas questões políticas, econômicas e sociais do Brasil. Outra característica, outra marca do período é o desenvolvimentismo, então uma preocupação com a industrialização brasileira nos mais diversos modos e possibilidades. O primeiro dos presidentes é o Gaspar Dutra, que assume em 1946 e vai até 1951. Seu governo fica marcado principalmente pelo grande alinhamento político com os Estados Unidos, alinhamento político, econômico e também cultural, que vai permanecer aí por longos e longos anos. E neste contexto se dá o estabelecimento, a adoção do liberalismo econômico na política brasileira, justamente por estar grandemente alinhado à política norte-americana e à economia norte-americana. No entanto, apesar de nossa nova Constituição permitir todas as liberdades, o Gaspar Dutra vai sim perseguir a oposição. Haverá uma grande vigilância sobre os políticos de oposição. E também teremos a criação do Sistema S, o sistema ali que vai instituir uma série de capacitações para a indústria e o comércio, como SESC, SENAI e SESI. Bom, logo depois, Getúlio Vargas retorna ao poder em 1951, eleito pelo voto direto e deveria permanecer até 1954. Getúlio novamente retoma a ideia de um nacionalismo econômico, uma industrialização baseada no capital brasileiro. É neste momento também que vai ter o início da campanha O Petróleo é Nosso, com a descoberta de vários poços de petróleo brasileiro, e neste contexto é que vai ser criada posteriormente a Petrobras, Petróleo Brasileiro, para a extração deste
recurso energético. Temos também uma política de apoio à infraestrutura com a criação do BNDE, o avô do BNDES que nós temos hoje, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e que hoje é econômico e social, basicamente para financiar aí a indústria nascente brasileira e também a infraestrutura. Grande incentivo, uma marca muito interessante deste período Vargas é justamente o incentivo à pesquisa e à ciência com a instituição aí do CNPq e da CAPES, órgãos ainda hoje extremamente importantes para a pesquisa brasileira. E neste contexto também haverá a greve dos 300 mil trabalhadores, então, com salários extremamente defasados, vão cruzar os braços e parar a economia brasileira numa grande greve de mais de 300 mil pessoas, reivindicando reajuste salarial e também melhores condições de vida. E o Getúlio vai inclusive conceder aí um reajuste de mais de 100% no salário mínimo, o que vai fazer com que haja também uma forte pressão do setor empresarial contra Getúlio Vargas. Getúlio que se suicida e sai do governo. Em 1956, o próximo presidente eleito é Juscelino Kubitschek, o JK, que vai até 1961. Fica muito conhecido pelo plano de metas, em que pretendia avançar 50 anos em 5 em todas as questões, principalmente na economia. E ele vai então propor uma industrialização baseada no investimento do capital externo, ou seja, atrair empresas multinacionais, gigantes multinacionais para o mercado brasileiro, gerando emprego e renda. Entre essas a gente pode citar, por exemplo, a chegada da Volkswagen para a produção de automóveis no Brasil. Temos também a construção de Brasília, a nossa capital federal é construída durante o governo de Juscelino Kubitschek, e interessante lembrar que a Brasília foi desenhada, projetada pelo grande Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos da história do planeta. E também o governo de Juscelino vai ser marcado não só pela industrialização e pela urbanização, mas também por a criação da Sudene, com o apelo e a ideia de fortalecer a agricultura no Nordeste brasileiro, principalmente aí com a criação de novos projetos de irrigação e de fortalecimento dessa agricultura. Então fica ligado, o vídeo continua, teremos a segunda parte para ver os outros governos populistas no Brasil. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.